presente videoaula diz respeito aos textos, os quais são: formação de professores e pedagogias críticas. É possível ir além das narrativas redentoras? Originalmente escrito em inglês por Gustavo Fishman, e depoimentos provocativos de Fernanda Pereira da Cunha e Eulene Mesquita Lobato. O primeiro texto traz algumas questões para se pensar, refletir a respeito do embate entre a esperança e a depressão pedagógica, globalização, neoliberalismo e educação, e por último, pedagogias críticas e a imaginação docente. Em relação à primeira questão, ou seja, ao primeiro item, tem-se a fala de Nancy, uma professora de matemática da 4ª série, buscando o título de doutora. Fala esta não otimista, como de costume, a qual foi: não podemos vencer. Entende-se com isso, inicialmente, que ela foi vencida pelo cansaço, mas mais na frente vai se concluir por meio de um outro momento em que se manifesta dizendo que estava triste por ter que desistir das suas esperanças Hello Kitty, o que não significa ficar sem esperança, ou seja, ela saiu de seu estado de ingenuidade em relação a como acreditava que devia se portar em relação à sua profissão. Não era tudo tão pacífico como ela pensava. O segundo ponto cita na página 11: o neoliberalismo constitui um poderoso discurso educacional porque alguns dos elementos associados à percepção da falência pública são também reais e sentidos por inúmeros alunos e professores. Ou seja, o neoliberalismo ele posiciona a escola, professores e alunos à margem de todo um cenário dominador. Porém, ele não é de todo negativo. Em um trecho da página 12, que diz o seguinte: entretanto, as dinâmicas associadas ao modelo de educação baseado no ideário neoliberal que causam efeitos negativos em muitos, também impactam positivamente pelo menos algumas pessoas em praticamente todos os setores da sociedade. Nesse sentido, importa que as pedagogias críticas chequem as pressões presentes no ambiente escolar, sem com isso cessar a esperança de seus atores do processo de ensino-aprendizagem. A terceira e última questão ressalta as pedagogias críticas como grandes incentivadoras de mudanças plausíveis, dentre as quais a discussão em torno de os professores tornarem-se intelectuais transformadores, o que está longe de ser uma postura da narrativa redentora, a qual se preocupa com o extremo de um sucesso total, em que se tem a figura do superprofessor como peça principal desse êxito, entre aspas. O segundo texto, de Cunha e Lobato, aborda, de acordo com a professora Fernanda, página 12, o modo como nos comportamos no processo de escolha vai depender da formação que temos, do nível de desenvolvimento de nossa consciência crítica, como Paulo Freire nos adverte. Parafraseando uma das falas da professora Fernanda, entende-se que a consciência estática significa falta de consciência crítica, o que nada mais é que a ausência de autonomia responsável a fazer escolhas, o que culmina no surgimento de uma vítima em relação ao que consome, no caso o aluno que se aposta do que não é dele. Nesse momento é que salienta-se a importância da figura do professor como não segregador da cultura digital de seus alunos, no caso na internet, mas sim como alguém que usa um determinado recurso visando a facilitação e intermediação do processo de ensino-aprendizagem. A professora Fernanda cita na página 4:
Eu penso que a primeira questão é a tecnofobia do educador. E que, é claro, dentro do medo já existe o problema da inibição da criatividade. A tecnofobia tem sido o cerne de muitos problemas no ambiente escolar, impedindo ações inovadoras neste e levando à presença de inúmeras ações, de inúmeras proibições que só têm conturbado e confundido a mente dos educandos, os quais continuam sem respostas para as suas perguntas, porque os que os proíbem são incapazes de proporcionar sequer reflexões aos questionadores. O texto menciona a respeito de a internet está formando de forma equivocada o público, enquanto que a escola está se eximindo da sua função, a de educar. Cabe lembrar, porém, que a educação pela internet é informativa e não formativa. Logo, aí entra a função primordial de uma intervenção arte-educativa que seja transformadora. Para finalizar, a professora Fernanda lança um desafio ao término de sua fala de levar o educador a realizar uma intervenção arte-educativa em prol do desenvolvimento da consciência crítica de seus alunos.